Você já parou para pensar no que realmente acontece depois que fechamos os olhos pela última vez? Será que a consciência simplesmente se apaga como uma vela ao vento? Ou existe algo muito além do que nossos sentidos podem captar? Hoje vamos mergulhar em uma das obras mais intrigantes e reveladoras da literatura espírita brasileira, Crônicas de Além-Túmulo, psicografada pelo médium Chico Xavier. Esta não é apenas mais uma história sobre o mundo espiritual. É o relato detalhado de alguém que viveu, morreu e decidiu contar sua experiência do outro lado. E o mais fascinante, essa entidade foi um escritor em vida, alguém acostumado com as palavras, com a narrativa, com a observação aguçada da existência humana. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia sobre vida, morte e o que existe entre esses dois mundos. Humberto de Campos foi um dos mais respeitados escritores e jornalistas brasileiros do início do século XX. Maranhense de nascimento, conquistou o país com sua pena afiada, seu humor inteligente e suas crônicas que retratavam a alma brasileira. Membro da Academia Brasileira de Letras, Humberto faleceu em dezembro de 1934, deixando um legado literário impressionante. Mas será que sua história realmente terminou ali? Apenas um ano após sua morte, algo extraordinário começou a acontecer. Chico Xavier, um humilde médium de Pedro Leopoldo em Minas Gerais, começou a receber mensagens. Não eram mensagens comuns, eram textos elaborados, bem escritos, com um estilo literário refinado que chamava a atenção de todos que os liam. E a assinatura: Humberto de Campos. Imagine a polêmica que isso gerou. A família do escritor, incrédula e protetora do legado do autor, moveu processos judiciais contra Chico Xavier. Como um médium de origem humilde poderia estar recebendo textos de um acadêmico falecido? A partir daí, por determinação dos próprios espíritos, os textos passaram a ser assinados por Irmão X, um pseudônimo que envolve ainda mais mistério a toda essa história. Crônicas de Além-Túmulo é o primeiro livro dessa série de comunicações. E não se trata de um conjunto de mensagens soltas ou conselhos espirituais vagos. É uma narrativa coesa, envolvente e perturbadoramente detalhada sobre a jornada de um espírito recém-desencarnado. É como se Humberto ou o Irmão X tivesse decidido fazer aquilo que sempre fez melhor: escrever. Mas desta vez, sobre um tema que nenhum jornalista vivo poderia cobrir com essa profundidade. Vamos agora ao que realmente importa. O que o livro revela? A narrativa começa de forma íntima e desconcertante. O autor espiritual descreve seus últimos momentos na matéria, a sensação de estar preso em um corpo que já não responde, a confusão mental que antecede a separação definitiva entre o corpo físico e o espírito. Não é uma passagem romântica ou mística como muitos imaginam. É confusa, às vezes dolorosa, repleta de dúvidas. Aqui surge uma reflexão inquietante. Quantos de nós estamos preparados para esse momento? Vivemos como se fôssemos imortais, adiando conversas importantes, guardando mágoas, acumulando apegos. Mas o relato deixa claro que o que levamos não são bens materiais ou títulos acadêmicos. Levamos nossa consciência, nossas ações, nossos vínculos emocionais. O momento do despertamento no plano espiritual é descrito com uma riqueza de detalhes impressionante. O autor fala de uma espécie de torpor inicial, como se estivesse saindo de um sono profundo. Mas ao contrário do sono, ele acorda em um lugar desconhecido, cercado por pessoas que ele não reconhece de imediato. Há luz, mas não é a luz do sol. Há sons, mas não são os sons da terra. É uma realidade paralela que funciona com suas próprias leis. Uma das passagens mais impactantes é quando ele percebe que ainda carrega consigo as marcas de sua personalidade terrena. Suas vaidades, seus medos, suas limitações mentais. A morte do corpo não trouxe automaticamente uma iluminação instantânea ou uma sabedoria transcendental. Ele ainda é Humberto, com todas as suas qualidades e defeitos. E isso levanta uma questão profunda. Quanto de nós mesmos construímos em vida continuará conosco depois dela?
À medida que a narrativa avança, somos apresentados a algo que desafia completamente nossa concepção de céu e inferno. O plano espiritual descrito por Humberto não é uma nuvem etérea com anjos tocando harpa, nem um abismo de fogo e enxofre. É uma sociedade complexa, organizada e surpreendentemente similar à nossa em alguns aspectos, mas radicalmente diferente em outros. O que mais choca é a justiça automática desse processo. Não há um juiz divino distribuindo sentenças. Cada espírito naturalmente gravita para o ambiente que corresponde ao seu estado interior. É como se o universo funcionasse com uma precisão magnética, onde semelhante atrai semelhante. Aqueles que cultivaram bondade, conhecimento e amor encontram-se em regiões de luz e harmonia. Aqueles que nutriram ódio, vingança ou egoísmo afundam em regiões densas e sombrias. Pense por um momento. Se você morresse hoje, para qual dessas regiões seu estado interior o levaria? Que tipo de companhia você atrairia baseado em quem você realmente é, quando ninguém está olhando? Essa é uma reflexão que o livro nos força a fazer. Humberto também descreve seu encontro com outros escritores e intelectuais que já haviam partido antes dele. Há uma espécie de comunidade de literatos no plano espiritual, onde eles continuam discutindo arte, filosofia e a condição humana, mas agora com uma perspectiva ampliada, livre das limitações do cérebro material. Imagine os debates entre mentes brilhantes que não precisam mais dormir, comer ou se preocupar com prazos editoriais. Um dos aspectos mais fascinantes das crônicas é a discussão sobre reencarnação. Humberto aprende que a vida na Terra não é um evento único e isolado, mas parte de um longo processo evolutivo. Cada existência é uma oportunidade de aprendizado, de reparação de erros passados, de desenvolvimento de qualidades que ainda nos faltam. Ele descobre que antes de reencarnar, os espíritos planejam suas vidas futuras com a ajuda de mentores espirituais. Escolhem desafios específicos, situações que os ajudarão a crescer. Aquela doença difícil, aquele relacionamento complicado, aquela perda dolorosa, podem não ser punições divinas ou mero acaso. Podem ser oportunidades de evolução que nós mesmos escolhemos enfrentar. Isso muda completamente nossa perspectiva sobre sofrimento. Não se trata de um Deus cruel que nos testa caprichosamente. Somos nós, em um estado de consciência mais amplo, que identificamos nossas próprias deficiências e escolhemos as experiências que nos ajudarão a superá-las. É empoderador e ao mesmo tempo assustador. Significa que somos muito mais responsáveis por nossas vidas do que gostaríamos de admitir. O livro também aborda o conceito de mérito espiritual. Não basta ter boas intenções ou conhecimento teórico sobre espiritualidade. O que conta são as ações concretas, o amor praticado, o bem efetivamente realizado. Há espíritos altamente instruídos intelectualmente que estão em regiões inferiores porque usaram seu conhecimento para manipular outros. E há espíritos simples, humildes, que brilham em regiões superiores porque viveram com autenticidade e compaixão. Isso nos leva a questionar: o que realmente importa na vida? Nossos diplomas, nossos seguidores nas redes sociais, nossa conta bancária? Ou será que importa mais como tratamos aquela pessoa que não pode nos oferecer nada em troca? Como agimos quando ninguém está nos aplaudindo? Uma das revelações mais surpreendentes é que o plano espiritual não é um lugar de descanso eterno ou contemplação passiva. Espíritos trabalham, e trabalham muito. Humberto descreve equipes inteiras dedicadas a auxiliar os encarnados. Há espíritos que inspiram cientistas em suas descobertas, outros que consolam pessoas em momentos de desespero. Há aqueles que organizam missões de resgate para espíritos perdidos em zonas umbralinas. Ele mesmo se junta a grupos de escritores que buscam inspirar autores na Terra, transmitindo ideias, insights e mensagens de esperança. É revelado um sistema complexo de comunicação entre dimensões, onde pensamentos e sentimentos viajam como ondas invisíveis, conectando vivos e mortos em uma teia de influências mútuas. Isso significa que nunca estamos realmente sozinhos.
Aqueles que amamos e que partiram não simplesmente desapareceram. Eles podem estar mais presentes do que imaginamos, enviando força nos momentos difíceis, celebrando conosco nas vitórias, tentando nos alertar sobre perigos. A questão é, estamos atentos o suficiente para perceber? O livro também aborda o lado sombrio dessa conexão. Assim como há espíritos trabalhando para o bem, há aqueles que permanecem aprisionados em vícios e obsessões terrenas. Eles se ligam a pessoas vivas que compartilham das mesmas tendências, criando verdadeiros ciclos de vampirismo energético. Vícios em álcool, drogas, sexo desregrado, ganância desenfreada, não são apenas problemas individuais. Muitas vezes são amplificados por companhias espirituais que se alimentam dessas energias densas. Crônicas de Além-Túmulo. Não é apenas um relato fascinante sobre a vida após a morte. É um espelho que nos força a olhar para quem realmente somos. É um convite à transformação, enquanto ainda temos tempo, enquanto ainda habitamos este corpo físico que nos dá oportunidades únicas de crescimento. Humberto conclui suas crônicas com uma mensagem clara. A morte não é o fim, mas também não é uma solução mágica para nossos problemas. Levamos conosco o que construímos internamente. Se cultivamos amor, conhecimento e bondade, florescemos do outro lado. Se nutrimos ódio, ignorância e egoísmo, colhemos desertos áridos de solidão e sofrimento. A grande lição é que cada dia importa, cada escolha conta, cada palavra dita, cada ação realizada, cada pensamento mantido, está moldando o nosso destino, não apenas nesta vida, mas nas próximas experiências da nossa jornada eterna. Não estamos apenas vivendo, estamos nos construindo. Estamos esculpindo a versão de nós mesmos que continuará existindo quando este corpo físico retornar ao pó. E talvez a revelação mais reconfortante seja esta: nunca é tarde demais para mudar. Enquanto há consciência, há possibilidade de transformação. O universo não está interessado em nos punir, mas em nos ajudar a evoluir. Cada desafio é um professor disfarçado. Cada dor é um convite ao crescimento. E cada ato de amor genuíno é uma semente de eternidade que plantamos em nosso próprio jardim espiritual. Se este conteúdo tocou algo dentro de você, se despertou questões que merecem ser exploradas, não deixe de se inscrever no canal Relatos do Cosmo. Aqui, mergulhamos nas profundezas dos mistérios da existência. Exploramos obras que expandem consciências e compartilhamos conhecimentos que podem transformar vidas. Deixe seu like neste vídeo para que o algoritmo leve essa mensagem a mais pessoas que precisam ouvi-la. Compartilhe com aquele amigo que está passando por um momento difícil, com aquele familiar que busca respostas, com aquela pessoa que você sabe que se beneficiaria dessa reflexão. Até o próximo relato. E lembre-se, a vida é eterna, mas o que você faz com ela hoje determina a qualidade da sua eternidade. Um abraço cósmico a todos vocês.